Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos neste culto de adoração ao Senhor. Eu peço que vocês se coloquem no texto que nós estaremos meditando nesta noite, que é o texto de Daniel, capítulo 3. E eu peço que aqueles que porventura encontrarem, se coloquem em pé, por favor. Daniel, capítulo 3. Nós iremos ler a partir do verso 19 até o fim. Na verdade, nós iremos reler. Mas, se você não estava aqui semana passada, lembre-se que para compreender o capítulo todo, nós precisamos fazer a leitura do capítulo todo, e não apenas desse verso em diante. O texto diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nos auxilie na compreensão daquilo que tu queres para nós. Que este grupo que está reunido diante de ti, neste dia, possa prosperar, te servindo com sinceridade, porque é em tua palavra que nós temos todas as fontes de bênçãos, principalmente as bênçãos espirituais. Te peço também que abençoe aqueles que estão nos acompanhando de seus lares, que a tua palavra também possa alcançá-los e que eles possam crescer para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, semana passada nós começamos a expor esse capítulo 3,
E falamos aqui que o cristão precisa ser diferente, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Foi essa ideia que destacamos. E dentro dessa ideia, antes de chegarmos naquilo que nós acabamos de ler, eu quero lembrar algumas coisas que enfatizamos. Do versículo 1 ao versículo 7, quando dissemos que o cristão precisa ser diferente, mesmo que isso lhe custe a própria vida, eu disse que para isso acontecer, ele precisa de coragem. Ele precisa de coragem diante de um mundo prostrado no pecado. Nós estamos diante de um mundo que se opõe a Deus de uma forma clara e evidente. A gente tem percebido isso todos os dias diante de nós, assim como estava acontecendo naquela época. Como eu falei para vocês, o rei Nabucodonosor decidiu fazer uma grande imagem, chamou todas as autoridades do seu reino, e uma de suas ordens, de suas vontades, era que todas as pessoas deveriam se prostrar diante daquela imagem quando recebessem um sinal. E eu disse que provavelmente aquele local, Tolu Dura, a uma distância aí de entre 8 a 10 quilômetros da cidade da Babilônia, era um local arrodeado de montanhas. E ali no meio tinha um grande vale, e aquela imagem fica ali naquele local, e todo mundo se prostra diante dela. Só que aqueles jovens que já haviam sido citados anteriormente, disse Sadraque, Mesaque e Abednego, decidem desobedecer a ordem do rei. O que é que nós temos aqui diante de nós? Nós temos um mundo de pessoas que estão prostrados diante de uma imagem, em um ato que nós chamamos de idolatria, enquanto 3 servos do Senhor decidiram que seriam diferentes. Eles, por exemplo, não pensaram que eles poderiam fazer da mesma forma que aquelas outras pessoas estavam fazendo, porque todo mundo estava fazendo, ou porque eles deveriam respeitar a religião do rei. Atualmente se tem muito isso, de você respeitar a religião do outro. Eles decidiram que eles iriam servir ao Senhor dessa forma aqui. Com isso eu não estou falando que a pessoa deve desrespeitar no sentido de fazer oposição. Tem gente no Brasil, inclusive, que diz que é crente, que persegue pessoas de outras religiões, principalmente as religiões de matriz africanas. Isso ainda acontece hoje. Neste contexto aqui, os servos do Senhor decidiram que eles serviriam ao Senhor, iriam até o fim, mesmo que isso desrespeitasse a religião do rei. Eles não cedem. Por isso é que eu disse que você precisa de coragem para ser diferente diante de um mundo prostrado no pecado. E isso acontece de forma comum. Aquelas pessoas estavam prostradas diante de seus pecados. Eu disse também que na maioria das vezes, você ou só você continuará em pé diante desse mundo corrompido, enquanto haverá uma multidão prostrada diante dele, fazendo aquilo que o mundo exige. Aqueles servos do Senhor decidiram ir na contramão desse mundo. E nós entendemos que eles entraram para a história porque eles decidiram andar na contramão do mundo. O outro destaque que fizemos foi que o cristão precisa ser diferente, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Mais uma vez, mas para isso ele precisa de coragem, ou você precisa de coragem diante das acusações que o mundo faz à tua forma de viver. Então nós temos servos do Senhor que tiveram coragem, decidiram ir na contramão do mundo. Enquanto o mundo de Nabucodonosor estava prostrado diante de uma imagem, eles decidiram que teriam coragem para resistir, mesmo que significasse que eles iriam morrer, ou teriam que morrer, porque a ordem já tinha sido dada, eles sabiam do que poderia acontecer. E aqui eles decidiram agir corajosamente diante das acusações que o mundo faz. Às vezes, ou na maioria das vezes, pelo simples fato de nós não agirmos de acordo com o mundo espera de nós, esse mundo nos acusa. De várias e várias formas nós temos isso o tempo todo. Mas eles decidiram ser fiéis até a morte. Nós destacamos isso para os irmãos nesse dia, na semana passada. E eu disse com isso, ao final desse destaque que fiz sobre as acusações que o mundo faz,
é que aqueles jovens tiveram a coragem de ir até o fim. Eles entenderam que se Deus não agisse como eles esperavam, eles iriam continuar servindo a Deus da mesma forma. Então, eu disse, nós precisamos de coragem, mesmo que o mundo nos acuse, e nós precisamos ter uma fé genuína, que essa fé precisa ser motivada por uma coragem, ou a nossa coragem precisa motivar a nossa fé, de uma forma tão profunda, em que nós cheguemos diante de um ponto de decisão, em que eu pense assim, se Deus não fazer aquilo que eu queria que Ele fizesse, mesmo assim Ele vai continuar sendo o meu Deus. E foi isso que esses jovens disseram para Nabucodonosor. O nosso Deus pode nos livrar. Ele pode, por exemplo, decidir se Ele vai ou não fazer isso. Se Ele decidir fazer, isso é muito bom. Mas se Ele decidir não agir, não fazer nada, eles iriam continuar servindo a Deus da mesma forma. Então nós precisamos de coragem para agir dessa forma. A coragem precisa motivar uma fé a ser profunda dessa forma. E esse texto nos mostra de uma forma muito clara. Eu quero lembrar aqui mais uma vez que eram apenas jovens. Apenas jovens. Eu tenho dito e repito, os jovens, ou até mesmo as crianças, não são o futuro, eles são o presente. Desde que eu sou gente, eu ouço as pessoas dizendo que as crianças são o futuro desse país. Eu cresci e continuo talvez não sendo o futuro, porque a coisa sempre fica para frente. Eu acredito que as crianças e os jovens, assim como os adultos e idosos, são o presente. Quando nós resolvermos tratar as coisas dessa forma, com certeza nós colheremos mais. Dizer o futuro. Então, parece que a pessoa sempre tem que estar olhando no futuro, ele sempre vai fazer no futuro. Tem gente que age assim na sua vida cristã. Nós precisamos viver o presente. Para Deus, nós não vivemos o futuro, nós vivemos o presente. Os jovens e as crianças desta igreja não são o futuro desta igreja, eles são o presente. Se eles não forem o presente dessa igreja, eles também não serão o futuro dela. Nós temos, eu falei no início da exposição de Daniel, que a Bíblia está recheada de histórias onde jovens foram o presente e não o futuro e conseguiram mudar o contexto em que eles estavam vivendo. Um desses grandes jovens que nós já meditamos foi o próprio Jesus, que começou o seu ministério com 30 anos de idade e foi crucificado aos 33, mais novo do que eu sou hoje. E a maioria dos apóstolos eram jovens também, entre 18 a 36, 37 anos de idade no máximo, no período em que Jesus, ou no momento em que Jesus é crucificado. E hoje, mais uma vez, o cristão precisa ser diferente, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Para isso ele precisa de coragem, ele precisa ser corajoso para ser diferente diante desse mundo. Ele precisa ser corajoso ou de coragem para ser diferente diante das ameaças mortais do mundo. Ele precisa de coragem, porque em algum momento o mundo todo vai estar agindo da mesma forma e ele precisa de coragem para ser diferente. Ele precisa de coragem para enfrentar algumas coisas, inclusive algumas ameaças, ou algumas acusações e também as ameaças que o texto coloca, que nós temos uma ameaça mortal a partir do verso 19 até o versículo 27. O texto vai dizer anteriormente que o rei estava irado, mas depois da resposta dos 3 jovens, ele fica furioso, ele fica vermelho de raiva, que é uma expressão que nós utilizamos costumeiramente para nos referir a uma pessoa que está profundamente enraivecida com alguma coisa que aconteceu. Anteriormente, a gente vai perceber na narrativa que ainda havia um certo espaço para um certo perdão. Ele vai lá e pede que aqueles jovens reconsiderem aquilo que eles estavam fazendo. Porém, quando os jovens respondem da forma que responderam, o rei demonstrou em seu próprio semblante que havia uma fúria profunda e que aqueles jovens deveriam pagar por aquilo que estavam fazendo. Por exemplo,
a gente precisa considerar: o rei havia investido muito naquele evento. Vários líderes, segundo a narrativa, estavam lá. E o rei estava sendo desrespeitado por aqueles 3 jovens. E ele precisava fazer alguma coisa, porque se ele não fizesse, a sua autoridade seria manchada naquele dia. A fornalha, segundo o versículo bíblico diz, é que já estava queimante ou ardente, agora é aquecida, porque aqueles jovens precisavam de uma lição. Os líderes precisavam ver o que aconteceria com alguém que se insurgisse contra o rei Nabucodonosor, conforme o versículo 29 você pode acompanhar. Aquela lição não era apenas para aqueles jovens, e aquele contexto, aquele local estava completamente tomado de líderes. E se aqueles jovens não recebessem uma lição, outros líderes também poderiam se insurgir contra o rei Nabucodonosor. Então ele precisava mostrar para as pessoas o que poderia acontecer com alguém que desrespeitasse a sua autoridade. O texto, versículo 20, vai dizer que os soldados da tropa de elite do rei foram escolhidos para o processo de lição àqueles jovens. Eles foram totalmente imobilizados, segundo o texto diz, antes de serem jogados na fornalha. O que ele está querendo dizer com isso? O que Daniel tem como propósito? Ele está dizendo: quem os colocou ali foram os melhores soldados de Nabucodonosor. Além disso, eles foram amarrados e jogados na fornalha. Ele está construindo a sua narrativa. Os versículos 21 e 22 nos dizem que eles foram amarrados e jogados lá na fornalha. Isso expressa que aquilo ali não era habitual. Esse negócio de jogados, amarrados, vestidos na fornalha, não era algo que acontecia costumeiramente. É que a fúria do rei era tão grande que algo precisava acontecer de uma forma muito rápida. Tanto que a sua fúria era grande que até mesmo algumas precauções não foram tomadas, como por exemplo protocolos de segurança. Os soldados valiosos que estavam ali morreram por conta do calor do fogo. Tudo isso tem a ver com a narrativa que Daniel vai fazendo aqui, para mostrar no final o poder de Deus. Por outro lado, a gente vai perceber que o destaque maior desse fato aqui pelo autor, era enfatizar que a fornalha estava ardente, quando ele fala sobre a morte desses homens. Ela matava até quem se aproximasse dela, ainda mais quem fosse jogado naquele local, totalmente imobilizado. Ele visa aí preparar bem o cenário para que ele apresente o final, que é justamente o milagre, a interferência que Deus faz à atitude daquele rei. Por isso ele continua com a sua narrativa ou a exposição dos fatos. O versículo 23 você pode acompanhar, ele diz que eles foram amarrados na fornalha, ou eles caíram amarrados na fornalha. Não tinha como eles saírem de lá. E aí o texto vai nos mostrar que tudo parece ocorrer bem, conforme o rei planejou. A sua ira está prestes a terminar com a destruição daqueles insubordinados. Parece que é isso que vai acontecer. Contudo, você pode acompanhar o versículo 24. O versículo 24 acrescenta a conjunção coordenativa, mas, que expressa uma contraposição àquilo que está acontecendo. Isso significa que as coisas não aconteceriam como o rei planejou. Ele planejou uma coisa, mas algo diferente estava prestes a acontecer. E aí, Daniel vai narrar que o rei teve que assistir à morte de seus melhores soldados e ficou espantado com um quarto ser que aparece na fornalha. E aí o texto diz: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Ele também se impressiona, segundo a narrativa de Daniel, ao ver Sadraque, Mesaque e Abednego desamarrados e ilesos.
É isso que o texto nos mostra. Entretanto, o que mais impressiona o rei é ver que o Deus deles está com eles na fornalha. O versículo 25 vai dizer isso. Conforme o relato do próprio Daniel aqui, relatando o próprio rei, aquilo que o rei diz, o rei vai lá e chama para que eles saiam da fornalha, reconhecendo que o Deus deles era grande. É isso que Daniel coloca aqui como narrativa, ou como fala do próprio rei. Segundo o versículo 26, os líderes que até o momento tinham ficado em pé e depois prostrados diante da imagem que Nabucodonosor fez, se juntaram em torno dele para comprovar que o fogo não tinha feito nada àqueles jovens. Os cabelos e roupas, conforme o versículo 27, estavam intactos, não havendo, segundo o versículo, nem cheiro de fumaça, que é algo comum para quem passa perto de um fogo. Você pode ter colocado o melhor perfume ao sair de casa, mas se você passar em um local que tenha fumaça, você vai ficar com cheiro de fumaça. E parece que quando você está mais cheiroso, a fumaça é muito mais atraída para você. E aí Daniel vai dizer que aqueles homens foram chamados pelo próprio rei e comprovaram que de fato aqueles jovens estavam ilesos. Eu queria que nós considerássemos algo sobre esse texto, uma pequena lição sobre essa narrativa que vocês acabaram de reacompanhar depois da leitura que fiz. É muito possível que a provação de sua fé seja um instrumento que Deus quer usar para convencer pecadores de que Ele é Deus. Às vezes acontecem coisas conosco, no sentido de provações, e a gente não consegue enxergar o lado positivo na coisa. Neste caso que está diante de nós, nós temos 3 jovens que passaram por uma prova de fé, mas ao final, depois de terem passado por tudo que passaram, nós temos pessoas reconhecendo que o Deus de Israel era Deus. Por isso é que eu estou dizendo para vocês que algumas coisas ruins que acontecem conosco, ou algumas provações que temos de nossa fé, sejam um instrumento que Deus quer usar para que outras pessoas reconheçam que Ele é Deus. Aqui eu quero comentar uma pequena coisa que está acontecendo comigo esses tempos. Eu fiz o pedido de um carro no mês de maio, no dia 18 de maio. Disseram para mim que entre 120 a 150 dias eu receberia o carro. No dia 18 fez 150 dias e eu ainda não recebi o carro até hoje. Não dei nenhum dinheiro para eles. O pedido não precisava pagar alguma coisa financeira antes que alguém pense que eu estou sendo lesado no sentido de dinheiro. No mês de julho, achando que o carro iria chegar, eu vendi o meu. Então eu estou andando de Pop e de Uber. Já estou fazendo comercial para esses caras. E tem sido difícil a situação. Tem a questão das meninas que precisam ir para a escola. Então tem um pastor que está nos auxiliando no sentido de levá-las. Tem o retorno, que o Estevão está nos ajudando. O Estevão com a Tatiana estão nos ajudando a levá-las para casa. E tem o constrangimento que a gente fica de estar ali ocupando as pessoas. Esse é um lado ruim. Eu entrei em contato para saber sobre o carro esses dias e simplesmente me ignoraram. Hoje falaram comigo e disseram que no início, quando eu fiz o pedido, eu receberia entre 120 a 150 dias. Hoje me disseram que o carro ainda não foi nem fabricado e agora não tem nem prazo. Esse é o lado ruim. Mas, o que está acontecendo de bom? Eu tenho andado de Pop, e andar de Pop com alguns motoristas por aí tem me dado a oportunidade de conversar sobre Cristo com as pessoas. O rapaz que me trouxe hoje veio aqui, veio me fazendo algumas perguntas, inclusive sobre a Igreja Batista. Eu conversei com ele e o convidei para que ele estivesse aqui conosco em algum momento. O de quinta-feira passada também foi a mesma coisa. E Deus tem usado esse momento ruim para a gente, que tem sido um pouco complicado,
para que outras pessoas possam de alguma forma conhecer ao Senhor. Às vezes acontece dessa forma, mas isso é extremamente pequeno, não tem comparação com o que está diante de nós. O que eu quero colocar para vocês e lembrá-los é que às vezes nós passamos por coisas pequenas e que a gente reclama demais e não consegue ver que às vezes Deus quer usar aquilo para abençoar outra pessoa. A eternidade de alguém vale muito mais do que vir de carro para cá ou ter um carro para levar as minhas filhas para a escola. Jesus em algum momento vai perguntar sobre o valor da alma. Quanto é que vale uma alma? Em termos, traduzindo aqui para vocês, uma alma para Jesus vale o mundo inteiro. Além disso, vale o próprio Cristo que veio de lá morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Aqui nós temos várias pessoas que depois da grande provação e que aqueles jovens foram fiéis, eles estão aqui pelo menos ouvindo que de fato o Deus de Israel é um Deus poderoso, está acima de qualquer ser que já foi criado pelo ser humano. Então, não esqueça, a grande lição deste texto é possível que a aprovação de sua fé seja um instrumento que Deus quer usar para convencer pecadores de que Ele é Deus, ou de quem Ele é. Deus não quer que você sofra à toa. Deus não é alguém que tem prazer no sofrimento de seus filhos. Às vezes Ele permite que alguma coisa aconteça para o nosso próprio crescimento ou para abençoarmos outra pessoa ou outras pessoas. O segundo destaque, último que nós fazemos sobre esse texto é: você precisa de coragem para ser diferente e irá acontecer alguma coisa. E essa coisa que esse texto nos mostra aqui é que Deus vai cuidar do restante. Eu só preciso de coragem aqui para ser diferente, e Deus vai cuidar do resto. Do versículo 28 ao versículo 30, nós temos o relato continuando, ele chegando ao seu final. Eu não sei se vocês perceberam, mas este já é o terceiro capítulo que o homem mais poderoso do mundo, daquela época, termina humilhado. Ele termina humilhado. Se você for fazer uma releitura, você vai perceber que aquele homem que estava cheio de autoridade não tem as suas vontades sendo feitas. Ele quer uma coisa, mas Deus desencaminha aquilo que ele quer para outro rumo. Por exemplo, no capítulo 1, ele pensou da seguinte forma: era uma grande estratégia política de Nabucodonosor. Eu estou me tornando muito poderoso. Eu quero enfatizar aqui sobre o que provavelmente ele estava pensando. Eu estou me tornando muito poderoso e em breve o número de povos subjugados pelo meu reino será maior do que o meu exército. Ele estava conquistando muitas pessoas e brevemente os povos conquistados seriam em um maior número do que a Babilônia. Então o que ele pensa? Eu preciso de uma estratégia para que eu não tenha problemas no futuro. Nabucodonosor imaginou o seguinte: eu vou chamar pessoas importantes, pessoas da alta classe desses povos que eu estou conquistando, eles serão formados aqui pela minha corte, pelos meus intelectuais, e aí essas pessoas vão estar ligadas a mim. Eu exerço autoridade sobre elas, e elas exercem autoridade sobre o seu povo, ou influenciam o seu povo. Com isso eu continuarei no controle. Isso aqui é uma estratégia política. Eu acho que muito interessante, por sinal. E é uma espécie de pequeno grupo, irmão Sérgio, que ele está querendo criar, né? Os líderes iriam liderar o seu próprio povo e eu exerço influência sobre eles. É assim que funciona a coisa aqui. Quando ele chama aqueles jovens israelitas ou judeus para serem ensinados ali conforme os costumes, ele está querendo quebrar um pouco da cultura desses jovens judeus e agora eles vão ficar inteiramente ligados a eles. Eles têm um pouco da cultura judaica, eles podem ir ser uma ponte para que ele continue governando esses judeus. Porém, o que a gente percebe é que Deus frustrou os planos do rei Nabucodonosor quando Daniel decidiu que não iria flertar com alguém que não servia ao Senhor.
Ele só tinha um Senhor, e esse Senhor era o Deus do céu. E ele iria se manter fiel. E ele lidera uma espécie de rebelião que frustra os planos do rei Nabucodonosor. O capítulo 2 encerra com o rei prostrado diante do profeta de Deus e também do Senhor, pois Deus lhe mostrou que o destino do mundo não está nas mãos de astrólogos, encantadores, feiticeiros e nem de reis poderosos. A gente tem lá uma grande ênfase sobre o poder de Deus. Nabucodonosor inicialmente tem um sonho, inclusive queria matar as pessoas por não saberem aquilo que ele sonhou e a sua interpretação. E Deus vai lá e fala para o seu profeta e demonstra que de fato ele é que tem o controle do mundo, quando ele diz assim: é isso que vai acontecer, você é esta cabeça, e Deus vai relatando através de Daniel tudo o que iria acontecer no futuro. Quem manda aqui sou eu. Enquanto você estava pensando sobre o que viria no futuro, eu quero te dizer que você não tem o controle sobre o futuro. Quem controla sou eu. O teu reino vai passar. Ah, você achava que os encantadores, os teus astrólogos, teriam poderes para fazer alguma coisa? Eles não têm. Só eu tenho. E eu concedo esse poder a quem eu quero. Então, no capítulo 2, nós temos mais uma vez a autoridade do rei sendo humilhada diante da autoridade de Deus. Com todas essas humilhações, o rei não aprendeu. E mais um capítulo que está diante de nós, aqui termina com ele sendo humilhado diante de Deus. E parece que ele não vai aprender ainda, porque o capítulo 4 vai falar também sobre a sua humilhação. É lá mesmo que ele é humilhado. Provavelmente ele foi convertido. Quando a gente chegar no capítulo 4, a gente vai falar sobre isso e inclusive fazer algumas alusões de textos históricos que falam sobre o momento de Nabucodonosor, sobre essa doença. Não é só a Bíblia. E depois parece que ele murcha, no sentido da sua prepotência. É importante frisarmos que Nabucodonosor não negou em momento algum a existência do Deus dos judeus. Parece que ele apenas achava que os seus deuses eram mais poderosos do que os reis. Não havia naquela época, não era costume daquelas pessoas negarem a existência dos deuses dos outros. Eles apenas acreditavam que os seus deuses eram maiores, eram mais poderosos. Não havia essa ideia, inclusive eu já falei aqui para vocês, que até o século XIV, xingar ou dizer que alguém era ateu era um xingamento. Como se hoje você chamar alguém de fascista é um xingamento. Em um contexto tinha uma aplicação, hoje é um xingamento. No século XIV, xingar alguém de ateu era um xingamento, ou dizer que alguém era ateu era um xingamento. Hoje, você chamar alguém de ateu, ou até mesmo achar, é símbolo de que o cara é um intelectual. Ele é tão intelectual que ele não acredita nesse negócio de religião, nessas coisas que as religiões inventaram para confundir as pessoas ou para ludibriar as pessoas. O que temos diante de nós aqui é que não há essa negação, ele só acha que o seu Deus está acima, os seus deuses. Mas aqui ele é obrigado a engrandecer o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego também, pelo livramento que ele faz. Ele faz um grande livramento aos seus servos. Ele expressa também, segundo o texto aí, a admiração pela firmeza dos jovens em desafiar as suas ordens. Isso é muito interessante. É muito interessante quando nós servimos ao Senhor e por mais que as pessoas não concordem com a nossa fé, depois elas não tenham do que nos acusar de que nós infringimos a nossa fé. Às vezes acontece que as pessoas nos tentam, digamos assim, nos tentam influenciar a fazermos alguma coisa e quando a gente cede, depois elas riem da nossa cara. Elas vão dizer, você é crente e está fazendo isso. Neste caso, esses jovens foram fiéis e depois o próprio rei enfatiza a sua admiração pela fé que eles tiveram. É digno de nota uma palavrinha que aparece nesse texto, ele diz assim,
literalmente, preferindo abrir mão, é o que está no texto aí. Na verdade, literalmente deram, provavelmente na sua Bíblia, preferindo abrir mão, literalmente deram. Significa que eles dedicaram seus corpos a Deus de tal forma que mesmo em terrível sofrimento, não usariam os seus corpos para outra coisa que não fosse em adoração ao Deus deles. É isso que o texto está dizendo aqui, é isso que Daniel está dizendo, quando o texto está traduzindo como preferindo, ele está dizendo que eles deram os seus corpos para Deus, de uma forma total, que os seus corpos não poderiam ser utilizados para a adoração de uma imagem, algo que não fosse o seu Deus. É por isso que eles entraram para a história. Isso é algo profundo que o versículo 28 diz. Alguém que não serve ao Senhor reconheceu que aqueles que serviam ao Senhor se doaram tanto ao Senhor, que não tinha outra coisa mais importante do que o Senhor em suas vidas. Diante de tal prova de grandeza de Deus, o rei achou que honraria ao Senhor com um edito real para os seus súditos. É isso que o texto diz. Ele diz: quem disser blasfêmia, literalmente o texto em hebraico, desculpem, é shalu, significa errônea, ou quem disser alguma coisa que seja errado acerca do Deus desses jovens, essa pessoa vai ter que sofrer as consequências. Não era apenas uma promessa, algo que às vezes os políticos fazem para que as pessoas vejam que eles são bons. Não era apenas uma lei que não iria sair do papel. Ele diz que as pessoas deveriam respeitar esse Deus. E se elas não respeitassem, ou se alguém transgredisse esse decreto, essas pessoas seriam despedaçadas. Isso significa que o decreto não seria apenas um ato político, porque de fato, ele reconhece a autoridade daquele Deus. O versículo 29 encerra elucidando a razão de tal decreto. Ele diz: pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Notem que a ida de Daniel, de Sadraque e Mesaque àquela corte, está de uma forma sobrenatural, convertendo o coração da cabeça da imagem. Por isso é que eu disse para vocês, quando vocês chegarem no céu, vocês vão ver esse cara lá. No capítulo 4, ele ainda é um cara que não quer saber do Senhor, ele ainda tem o seu sentimento de arrogância, e Deus vai lá e humilha-o, e ele reconhece agora que de fato esse é o verdadeiro Deus, é esse que comanda todas as coisas. Nós iremos ver no capítulo 4. Mas antes que isso chegue, nós temos uma conversão, ou uma evangelização com atos, com atitudes. A atitude do capítulo 1, não, eu não vou fazer isso que o rei está querendo. O simples fato daqueles jovens não cederem ao rei demonstra algo, já acaba sendo uma espécie de evangelização. E aqui nós temos mais uma vez eles não cedendo. Às vezes, quando você não cede àquilo que o mundo coloca diante de você, de alguma forma, indireta ou diretamente, você está evangelizando essas pessoas. Você está mostrando que você tem um compromisso genuíno com o Deus que aquela pessoa não acredita. E que provavelmente, se você tem esse compromisso genuíno, é porque esse Deus significa muito para você. E às vezes as pessoas vão querer saber por que esse Deus significa muito para você. Sabemos que o rei não mudou, mais uma vez, as suas crenças continuaram aí. Contudo, isso contrasta com as palavras do verso 15. Se você for olhar o versículo 15, o que nós temos aqui? O versículo 15 diz: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O versículo 29 ele diz: pois nenhum outro Deus é capaz de livrar dessa maneira.
Se aqueles jovens não tivessem permanecido fiéis, este incrédulo não teria dito isso acerca do nosso Deus. Quando nós cedemos, nós estamos perdendo a oportunidade de outras pessoas reconhecerem que o nosso Deus de fato é Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 20 que eles foram promovidos. E eu quero encerrar este capítulo com uma frase que me chamou muita atenção, um comentário que o reverendo Stuart Olyott, pastor do país de Gales, um dos maiores pregadores da atualidade, diz, comentando esse texto, ele diz assim: quando as tentações são enfrentadas com um firme não, a situação é totalmente diferente. Para começar, uma fornalha ardente é certa, ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro dela com Cristo, não há meio termo. Quando as tentações chegarem, você tem a opção. Você pode ficar fora dela com Nabucodonosor, com um incrédulo, e vai para o inferno seguindo os passos dele, ou você pode preferir entrar na fornalha com Cristo, pois Cristo, segundo aquilo que entendemos, era o ser que estava naquela fornalha. Era o quarto ser, era Jesus que estava ali, não era apenas um anjo. Daniel não entendeu que era apenas um anjo. Quando ele descreve aquilo que Nabucodonosor disse, ele demonstra que havia um sentimento de que, de fato, aquele ser que estava na fornalha era mais do que um anjo, e nós entendemos que era o nosso Senhor pré-encarnado que estava ali. E quando nós olhamos para as Escrituras, principalmente para as últimas palavras de Cristo aos seus discípulos, ele diz que estaria com os seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus sempre estará conosco se permanecermos fiéis, até mesmo na fornalha, assim como esteve no Coliseu com aqueles que lhe serviram até a morte. Mas nós precisamos sempre preferir estar com Cristo, mesmo que seja nas adversidades, do que com os Nabucodonosores, que tentarão fazer com que transgridamos a nossa fé. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós. Queira eu que ela tenha sido ministrada com clareza e simplicidade, porque a Tua palavra precisa ser ministrada dessa forma, para que até mesmo uma criança, ou até mesmo um idoso, consiga compreender. Esse é o objetivo. O papel daquele que ensina não é tornar o texto difícil ou rebuscado. Ele precisa esclarecer. E esse é o nosso objetivo neste momento, assim como tem sido em outros momentos. Porque entendemos que é pela pregação da palavra que as pessoas creem. É pelo esclarecimento da palavra é que as pessoas crescem espiritualmente. E eu te peço que a Tua palavra, ao ser esclarecida neste dia a nós, que ela avive a fé que temos tido no Senhor. Que nos momentos das adversidades possamos ser bênçãos em Tuas mãos e conseguir glorificar o Teu santo nome. Que sempre possamos preferir até mesmo a fornalha com Cristo, do que estarmos fora dela com os Nabucodonosores. Abençoe-nos, Pai, neste dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.